Olá, seja muito bem-vindo ao Vida de MEI. A porta para empreender formalmente é ser microempreendedor individual e assim tem milhares pelo país. Hoje nós vamos conhecer o microempreendimento da jovem Marina Souza, que aos 20 anos tem um talento nato para o bordado e está fazendo disso sua principal renda. Ela está aqui conosco no estúdio e para nos acompanhar nessa conversa de hoje também está aqui com a gente o especialista Júnior Enes, lá do Sebrae Minas Gerais. Mas antes vamos conhecer como funciona o Mari Borda. Na tela! Meu nome é Marina Souza, eu tenho 20 anos e sou bordadeira. Quando eu estava no segundo ano do ensino médio, a gente tinha um horário livre que chamava oficina. Tinha oficina de rap, oficina de dança e tinha oficina de bordado. E aí eu já tinha visto algumas amigas que faziam essa oficina, elas tinham umas bolsas bordadas, começavam a bordar em roupa e eu já tinha visto e me interessado por isso. E aí foi eu e mais 3 amigas, a gente fez a inscrição na oficina e eu entrei na oficina. Só que quando eu cheguei lá eu fiquei meio desmotivada porque a professora ela não ensinava a gente a bordar, era meio que só um incentivo, assim, a gente era por nossa conta, ela ia estar lá para ajudar a bordar, mas ela não ia ensinar, então a gente já teria que saber, né? Então eu lembro que eu fui com a minha avó, ela que foi a primeira pessoa que comprou o que eu precisava, né? Foi um bastidor, um tecido e uma linha. E eu comecei sozinha, vi uns vídeos na internet e comecei a bordar. E aí eu bordava por hobby mesmo, presenteava meus amigos e tudo mais. E aí veio a pandemia e com a pandemia não tinha muita coisa para fazer em casa, a não ser ver as aulas, né, durante a manhã. E aí eu bordava muito. Aí veio a ideia de lançar uma loja, de abrir uma loja. E aí eu pedi ajuda de alguns amigos para montar uma logo, assim. E foi tudo muito rápido, eu já abri e foi isso. Aí eu fui bordando muito, né, recebendo algumas encomendas. No início foi meio difícil para conseguir encomenda. Mas conforme passou o tempo, eu fui conseguindo aprimorar minhas técnicas e chegar onde eu tô hoje. Eu demorei para desenvolver as minhas técnicas do bordado em torno de 3 anos, que é o tempo que eu tô com a loja. E para chegar na técnica que eu tô hoje, né, que é o que me agrada, eu demorei esses 3 anos, né, que foi o tempo de aprimoramento, de errar, de acertar e de ver qual caminho eu tinha que seguir. O que me fez ter coragem de entrar no mercado de bordado foi que quando eu presenteei um amigo com um violão e uma xicrinha de café, que era o que ele gostava, e ele ficou muito grato, assim, ele ficou muito feliz e eu vi a gratidão dele, assim, por ter recebido um presente feito por mim. E eu falei, nossa, eu tenho talento mesmo, eu acho que eu posso investir nisso, né? Porque as pessoas... Às vezes a gente que faz, a gente não vê o quanto é bonito, né? Aí chega alguém falando, nossa, é muito lindo, realmente, você tem muito talento. O lançamento da minha marca, na verdade, ele foi bem simples, porque é uma loja online, né? E aí eu criei uma logo, assim, bem simples também. E uma semana antes eu publiquei no meu Instagram, na minha conta pessoal, que eu ia abrir uma loja, né? Que quem quisesse ali acompanhar meu trabalho, seguir, curtir, me ajudar divulgando, seria muito bem-vindo. E aí, passou essa semana, eu fiz a loja, né? Aí eu postei alguns bordados que eu já tinha feito, alguns outros eu produzi só pra poder postar na loja. E foi isso, assim, eu fui construindo vários posts, meus amigos me ajudaram bastante, minha família também, principalmente, assim, me deu muita força compartilhando e divulgando. O meu carro-chefe é porta-aliança, né, que é para casamentos, quando o momento das alianças que alguém traz, né? Aí traz no bordado, que geralmente tem o nome dos noivos, a data e alguma personalização com flor, às vezes dá para pôr uma foto ali bordada do casal. É o que eu mais faço, assim. Mas também tem fotografia bordada, que também eu acho que é o segundo lugar, assim, de vendas. E o que mais chama atenção e o que eu mais gosto de fazer mesmo são packs bordados, que eu abordo a temática mais realista e consigo fazer com que o bordado de um pet se pareça com um pet mesmo. Por semana eu costumo fazer em média 1 bordado, nunca passa disso, no geral 4 por mês, né? 4 bordados por mês. Desde o início da minha loja eu atendi cerca de 450 pessoas. O diferencial da minha loja, eu acho que
as minhas técnicas, né? Eu acho que com o passar do tempo eu consegui construir uma identidade visual muito bacana. E tudo que eu faço é muito personalizado, né? Então a pessoa chega em mim com uma ideia assim, olha, eu quero uma flor, um nome e um gatinho. E aí eu consigo criar uma arte baseado numa coisa que era uma proposta que a pessoa não tinha ali palpável, né? Então, a primeira etapa é falar com a cliente, né, e saber o que ela quer e o que ela espera receber, né? Quais são as expectativas. E aí, baseado nessa ideia, às vezes a pessoa já me traz um desenho ou já me traz algo quase pronto, assim, olha, eu quero dessa forma. E aí, com base no que a pessoa me diz, eu já passo para a segunda parte, que é criar o desenho e criar arte digital, né, para a pessoa aprovar. Quando ela aprova, eu passo o desenho pro tecido, né, que é onde eu faço bordado. E aí, depois que eu passo o desenho pro tecido, a pessoa vai me dizer as cores. Então, geralmente, eu mando foto das linhas que eu tenho, né? Se ela quer uma coisa mais marsala, eu mando foto dos marsalas que eu tenho e a pessoa vai escolhendo e eu vou usando pra fazer o bordado. O bordado que mais dá trabalho é o pet realista, porque eu uso a técnica de pintura de agulha. Então, eu uso um fiozinho e vou fazendo o olhinho, o nariz, a boca. E para eu conseguir ter um resultado realista, eu preciso trabalhar luz e sombra, degradê de cores. E eu tenho que ter uma foto de referência, eu tenho que escolher linhas que são bem parecidas com o pelo do pet ao vivo, né? Então é um trabalho de muitas horas, assim. Eu diria que umas 40 horas, 50 horas, dependendo do bordado. Bom, eu tento conectar engenharia florestal nos meus bordados, que é o curso que eu faço, através da botânica que eu estudo no meu curso. Então, como é uma área que eu gosto bastante, eu tento trazer essas flores para os meus bordados. Então, há uns 2 meses eu fiz um curso e eu lancei um bordado botânico, que eu ensinava as minhas alunas a bordarem plantas do cerrado que eu gosto bastante, né? E aí elas foram aprendendo ali aos pouquinhos a bordar essas plantas, então eu acho que é muito legal eu conseguir trazer essa parte da botânica que eu estudo para os meus bordados. A minha rotina de universitária junto à rotina de empreendedora, eu tento sempre manter ali um equilíbrio. Então, se eu tenho aula de manhã, eu vou para aula de manhã e à tarde eu bordo. Ou se eu tenho um trabalho para fazer de tarde, eu faço à tarde e de manhã eu bordo. Às vezes eu não tenho tempo de bordar, então eu vou só para a faculdade. Às vezes eu não tenho aula, porque a grade da UNB a gente pode montar, né? Então, às vezes eu não tenho aula, eu só bordo. Então, eu vou sempre fazendo um equilíbrio, assim. Quando não é a faculdade, é bordado. Às vezes eu bordo na faculdade também, quando eu tenho tempo lá. Eu comecei a ministrar o curso de bordado botânico no final do ano passado. De lá pra cá, foram 2 turmas que eu abri. E eu pretendo lançar a próxima turma no próximo mês. Eu abri uma turma de 5 alunos nas 2 vezes, porque eu gosto de ter uma coisa mais personalizada. Se fosse mais pessoas, eu acho que eu não conseguiria dar a atenção necessária. A forma de divulgação do meu curso de bordado botânico foi através do Instagram mesmo, que é onde eu faço minha loja e tudo. Então eu turbinei, né, a publicação para fazer com que ela chegasse num público maior. E a faixa etária, assim, de idade foi de, acho que 30 a 50 anos, assim, pessoas bem mais velhas que eu, no caso. Inclusive, era uma insegurança que eu tinha de dar aulas para as pessoas que têm mais experiência que eu, né? Aí foi até engraçado, porque a dona do ateliê falou assim, essas pessoas, ela têm mais experiências de vida, mas elas não sabem bordar, quem sabe bordar é você. Então, fica tranquila que vai dar certo. Para o processo de precificação das minhas peças, eu levo em conta o tempo que eu vou estar ali nelas produzindo, né? Desde o contato com a cliente, desde fazer o desenho que ela me pede, tudo, eu contabilizo tudo. A riqueza de detalhes que ela vai querer, né? As cores, se eu vou ter que ir atrás de uma cor específica. Então, tudo isso é contabilizado no final. Mas até chegar a esse processo, eu tive que ver muito vídeo na internet de como fazer, porque eu não sabia muito como fazer, né? Eu olhava e falava, eu acho que vale isso. Daí eu cobrava isso. O
bordado mais complexo que eu fiz foi um passarinho que ele chama abelharuco. Eu bordei ele nas minhas férias do ano passado. E foi um desafio porque foi o primeiro passarinho em pintura de agulha que eu fiz sozinha. Não tinha nenhum tipo de apoio ou mapa de cores. Então eu vi a foto dele e comecei a bordar. Então eu não sabia muito o que ia dar, então eu demorei bastante. Eu fazia pensando muito, será que vai ficar bom, será que não vai ficar? E então eu demorei 48 horas para bordar, com pausas, né? Eu não bordava sem comer nem nada, mas foram 48 horas de bordado. Eu percebi que o MEI seria importante quando eu queria ser reconhecida pelo que eu fazia, assim. Às vezes eu ia resolver algum documento, algo assim, perguntaram o que você faz? Aí eu nunca sabia o que eu falava. Aí com o MEI eu posso falar que eu sou bordadeira porque tá lá, né? Que eu sou bordadeira, que eu tenho uma loja e tudo. Então eu acho que é um passo na minha profissionalização. O processo de tirar o MEI, na verdade, foi bem simples, porque eu já conhecia um pouco, já tinham me falado sobre o que era o MEI e como ele funcionava. Então eu pesquisei ali bastante antes de, né, entrar e fiz o meu cadastro, né, segui lá as informações e todos os passos que eu precisava para me tornar. Os benefícios de ter um MEI, eu acho que vem muito reconhecimento, né, de você como uma loja, como um empreendedor, né, e te possibilita, por exemplo, aqui em Brasília, de participar de feiras maiores, como a feira de artesanato, né, que tem muito aqui em Brasília. Eles já te reconhecem. É um mercado muito promissor, assim, principalmente porque o meu nicho, que é o de porta-alianças, que é o que eu mais faço, as pessoas estão sempre casando, né? Então, eu acho que sempre vai ter demanda, principalmente porque o bordado, ele é livre. Então, ele pode estar presente em várias ocasiões, né, em várias temáticas. Então, mesmo que não seja porta-aliança, pode ser em pet bordado, em fotografia bordada. Então, as ramificações que o bordado livre traz são muito extensas. Sobre lançar uma loja física, eu não penso muito sobre isso. Na verdade, eu penso às vezes, mas eu acho que é uma coisa muito grande, assim, pra mim. Porque eu ainda me considero um pouco no início e eu me sinto confortável trabalhando em casa e tudo. Eu acho que pode ser um plano, mas muito pro futuro, assim. Os clientes que chegam até a mim, eu diria que 85% são mulheres. Eu queria muito mudar isso, assim, eu já fiz várias, propagandas aí, Dia dos Pais e tal, para atrair mais homens, mas sempre é muita mulher que chega até mim. E vem principalmente pelo meu perfil no Instagram, eu creio que uma porcentagem seja disso. E uma porcentagem pequena por indicação. Então, às vezes, uma noiva faz um porta-aliança comigo, indica para uma outra noiva e aí vai criando uma escadinha, assim. Eu diria que 90% das minhas clientes atualmente vêm pelo Instagram mesmo, pela minha página no Instagram. É uma história emocionante de um bordado que eu fiz. Foi quando a minha prima me procurou para bordar a minha bisa, que é a mãe da minha avó. E ela me mandou uma foto e falou que eu poderia ficar livre, se eu quisesse botar uma moldura ou flores ou o que eu quisesse. E eu bordei a minha bisa, coloquei a data de nascimento dela, coloquei umas flores ao redor e presenteei minha avó no Dia das Mães. E foi bem emocionante porque ela chorou, assim, quando ela viu, ela não estava esperando. Então foi bem legal pra mim ver que ela ficou feliz e emocionada, né, de receber aquele presente. A visão da minha família com relação à minha marca, né, aos meus bordados é muito boa. Inclusive, eles são as pessoas que mais me apoiam, assim. Desde falar, ai, que tá lindo, ou ai, me dá ideias novas, me apoiar com os meus clientes. É muito bom pra mim, me faz muito bem, me faz querer continuar, né? De ter esse apoio dentro de casa, eu acho que é um dos pilares para construir a minha marca. Os planos para o futuro são criar muitos cursos. Eu descobri que eu gosto muito de ensinar, principalmente porque eu vi que as pessoas gostam da minha técnica e do que eu tenho a oferecer. Então, criar novos cursos, né, e dar novas aulas são planos que eu tenho para o futuro. Bom, a dica que eu dou para quem quer começar a empreender é seguir seu coração mesmo. Os desafios vão ser enormes, principalmente se você quer empreender na internet, tem um engajamento. Tem, às vezes, a desmotivação de você não receber clientes, né? De pessoas ali não chegarem até você. Mas eu acho que você só vai saber o que te espera se você dar o primeiro passo.
Então, acho que os desafios podem até vir, mas você vai conseguir superar eles. E quando você chegar em momentos muito bons, você vai falar, nossa, que bom que eu tentei, que bom que eu estou aqui. Que exemplo de criatividade. Parabéns, Marina, que inclusive vai conversar com a gente depois do intervalo. E quem participa desse bate-papo com a gente é o Júnior Enes, ele que é consultor lá do Sebrae Minas Gerais. O programa Vida de MEI volta daqui a pouquinho. Não saia daí. De volta com o programa Vida de MEI aqui no canal Empreender, espaço que mostramos como esses grandes empreendedores brasileiros movimentam os negócios. Aqui conhecemos a história da Marina, ela que faz um trabalho incrível, e quem vai conversar com a gente sobre esse trabalho dela também é o Júnior Enes, ele que é consultor do Sebrae Minas Gerais, que vai analisar o negócio dela. Marina, seja muito bem-vinda aqui ao Vida de MEI aqui no canal Empreender. Júnior Enes, consultor Sebrae Minas Gerais, também agradecer aqui a sua participação conosco, vai trazer aí dicas importantes, não só para a Marina, mas também para outros empreendedores que empreendem, né, Júnior, não só no artesanato, mas em outros nichos de negócios, né? Isso aí, obrigado pelo convite mais uma vez, é um prazer estar aqui. Júnior, o que é que você achou do Mariborda, desse ateliê, desse negócio inovador da Marina? Achei fantástico, né? Nós vamos entender que hoje o artesanato é algo que está muito em alta. As pessoas estão ligadas muito no que está muito próximo da vida das pessoas. As pessoas querem hoje algo que seja natural, que seja artesanal, que seja feito com carinho, com amor. Está muito em alta, vende-se muito isso hoje em dia, principalmente depois da pandemia, né? Que as coisas estão assim mais próximas, o sentimento está muito aflorado. Então, um excelente negócio. Eu falo que negócio é algo que a gente abre para ganhar dinheiro. Mas a gente também precisa entender que é algo que, quando a gente ama aquela atividade empreendedora que a gente escolheu fazer, isso tende a dar melhores resultados, porque você faz com mais amor, com mais vontade, você acorda com aquela dedicação para fazer o negócio acontecer. Mas não é só isso, né? A gente precisa também entender que a gente precisa se profissionalizar, a gente precisa estudar sempre, a gente precisa se capacitar, entender do negócio, entender do mercado que eu estou entrando, entender dos concorrentes, conhecer o cliente mais do que tudo, né? Porque o cliente é o pino central ali, de onde gira toda essa engrenagem do nosso negócio. Então é um negócio que é a tendência que as pessoas têm buscado. Importante fazer com amor e aquela dica inicial, estudar sempre, capacitar sempre, no caso dela principalmente, né? Por quê? É muito nova, tem 20 anos, tem uma vida toda pela frente e acho que isso é uma grande oportunidade, né? Empreender aos 20 anos, né? Isso, ela ainda tem uma estrada para poder fazer. Você imagina uma empreendedora que começa a se capacitar com 20, com 19, né? Daqui a pouco está assim, dominando o mercado. E também tem, acho que eu vou falar que é um agravante positivo, né? Que é ser mulher. A gente entende que o empreendedorismo feminino hoje no Brasil, ele já ultrapassou, né, os homens, mais de 50% dos negócios estão na mão das mulheres. Elas de fato estão fazendo a diferença no empreendedorismo no nosso país, na economia. A gente sempre fala aqui, né, no canal Empreender, né, nos nossos programas, a gente traz a importância, né, do empreendedor, e aqui a Marina, né, como exemplo, né, de conhecer a necessidade do mercado, a necessidade do cliente, na verdade, né? O que é que o cliente busca, o que é que o cliente quer, né, deseja, o que é que ele espera desse negócio, no caso da Marina aqui, do artesanato. E aqui eu direciono a pergunta para você, Marina, e te agradecer mais uma vez por estar aqui conosco nessa entrevista, aqui no programa Vida de MEI. Qual foi a maior dificuldade que você teve na hora ali? Você é ainda muito jovem, né? Como o Júnior falou, realmente com 20 anos de idade, tomou essa decisão de querer empreender, começando muito jovem no Brasil. A gente sabe que o empreendedorismo ele está na cultura do brasileiro, ele faz parte da nossa cultura, está na nossa veia ser empreendedor. Eu também já tive essa experiência como empreendedor aqui no Brasil. De fato, é muito gratificante, mas é como o Júnior falou, precisa de capacitação, precisa de empenho, precisa de estudo, se qualificar. E qual foi a maior dificuldade que você teve, ou uma das dificuldades que você encontrou lá no início, há 3 anos atrás, como você bem disse,
quando você de fato decidiu empreender e tomar gosto pelo artesanato? A minha maior dificuldade, eu acho que foi selecionar o que eu queria e colocar na minha mente e dar o primeiro passo, porque as pessoas me falavam que eu tinha que começar a vender meu trabalho, porque ele era muito bonito, só que eu não sabia exatamente como eu faria isso, por onde eu ia começar, né? Onde eu ia comprar as coisas, como eu ia conseguir captar as pessoas, como que elas iam chegar até mim. Isso me deu até muito medo, assim, porque eu tinha essa insegurança de dar o passo e acabar tendo que retroceder porque não deu certo. Então a minha maior dificuldade foi lidar com as minhas expectativas, né? De vai que eu faço e não dá certo. Então eu tive que ser muito corajosa mesmo de criar o Instagram ali na cara e na coragem. E postando algumas coisas, eu era muito inexperiente com redes sociais, né? E hoje em dia tá super em alta. Se você tem um negócio, você tem que ter uma rede social ali mostrando o que você faz. Então, quando eu comecei, eu acho que a minha maior dificuldade foi gerir tudo isso, assim. Organizar e conseguir postar, né? Chamar mais clientes, fazer com que eles chegassem na minha loja e se interessassem pelo meu trabalho e quisessem comprar. Essa foi a minha maior dificuldade. Ou seja, né, Júnior, com certeza é aquilo, né, que a gente sempre fala também, né, da importância de um bom planejamento, de uma boa gestão, né, de você conseguir organizar todo o negócio, né, e planejar de fato, né, e não fazer com a cara e a coragem na emoção, né. Ela trouxe um retrato, né, da realidade do empreendedorismo no Brasil, né? As pessoas pensam numa ideia, os parentes, os amigos, né, o ciclo falam, você tem que vender, você precisa fazer a coisa acontecer, e as pessoas vão, né, com a cara e com a coragem, sem planejamento. E, no caso dela deu certo, e isso é bom, mas é muito arriscado, né? E ela poderia ter dado certo antes, poderia dar certo mais. E a gente fala de um plano de negócio. Hoje, o empreendedor chega no Sebrae e eu falo, nós vamos trocar o pneu do seu carro com ele andando, né? Porque geralmente as empresas estão funcionando sem um plano de negócio. E quando o empreendedor ele tem a oportunidade de fazer um plano de negócio, de sentar com o Sebrae, da gente preparar uma pesquisa de mercado, que isso é fundamental, né? A gente precisa entender o que o cliente pensa, o que o cliente deseja com relação ao meu produto ou serviço, quais os canais que ele quer ser encontrado. Então são perguntas que a gente faz para a gente mesmo enquanto empreendedores e a gente vai para o mercado buscar essas respostas para depois empreender. Isso é fundamental. Então ela trouxe esse raio-x e já fica uma dica essencial para todo mundo, que a gente tem uma ferramenta gratuita que é pnbox.sebrae.com.br, é o nosso plano de negócio, que é muito simples. Todo empreendedor, quando chega no Sebrae, fala, fazer um plano de negócio, algo criterioso. Muitas pessoas fizeram na faculdade, de fato, o plano. Era algo muito difícil de fazer. Agora o Sebrae Minas desenvolveu uma plataforma, né, que é o nosso Pnbox, que agora nacionalizou, é um produto do Brasil inteiro, do Sebrae, e todo empreendedor ele precisa passar por ali e fazer o seu planejamento. O mais legal é que existe um videozinho ali de 2 minutinhos, 1 minutinho, um texto muito pequeno, orientando o empreendedor como fazer. Então, quando ele conclui um plano de negócio, ele tem ferramentas robustas para começar um negócio sem erro, que o nosso objetivo é fazer com que o negócio ele comece, prospere, porque sem um plano de negócio, as chances dele fechar, aquela história de fechar em 3 anos, eu falo que hoje tem negócio que com 1 ano está fechando, porque a concorrência está aí, o mercado está muito forte no sentido da concorrência mesmo, então a gente tem que se armar antes de ir. Muita coisa a gente pode evitar. Quando a gente faz uma pesquisa de mercado, entende, isso eu devo colocar no meu negócio, isso eu não devo colocar. Nenhum cliente validou isso aqui, então por que eu vou colocar isso no meu negócio e oferecer? Então, de fato, a pesquisa de mercado, entender o concorrente, o cliente, entender até os próprios pontos fracos e pontos fortes do negócio, porque é isso que a gente tem que contar para todo mundo, nas redes sociais, né, na sua publicidade, na sua propaganda. Marina, é muito bacana que você começou a sua jornada como empreendedora produzindo ali, né, manualmente, com muito amor. A gente sabe que é uma área que dedica muito tempo, né, que você precisa disponibilizar bastante tempo, não só tempo, né, mas interesse, paixão, amor, né, criatividade, né, principalmente, né, porque você tem que ser criativa. E no caso dela, né, Júnior, ela começou como milhares começam no Brasil, como quando buscam no artesanato, né, uma opção de não só de renda, mas uma opção profissional, né?
seja como primeira renda, seja como segunda renda. No caso aqui da Marina, estamos falando como primeira renda, né? É um negócio dela, principal que ela tem hoje, a principal fonte de renda dela. E muitos negócios começam assim como você começou. Você começou produzindo ali para familiares, vizinhos, amigos e em cima da sua criatividade você vai inovando, criando. E como é que foi que você teve o start? O que foi que te chamou a atenção? Qual foi a peça que não é essa peça que eu preciso focar nesse item, nesse produto, porque deu certo? Foi há uns 2 anos atrás, quando a minha irmã foi se casar, e ela pediu para que eu bordasse o porta-aliança dela. E ela me mostrou ali mais ou menos como ela queria, né, as cores e tudo mais, mostrou algumas inspirações. E aí eu fiz. Foi meu primeiro porta-alianças, que entrou lá com a daminha, né, no casamento dela. E depois que teve a cerimônia, ela divulgou o meu trabalho num grupo de noivas que ela fazia parte. E com isso, várias noivas acharam lindo, incrível e quiseram também ter o meu trabalho. E aí, com isso, eu fechei a minha agenda assim, de vários meses só com porta-aliança, que foi o que fez o porta-aliança se tornar meu carro-chefe hoje em dia, né? Muitas pessoas gostam, é uma coisa muito atual, personalizada, né? Então, o casal ali pode fazer de acordo com o estilo deles, identidade visual. Então, realmente, o que me fez assim, crescer muito nessa área foi o primeiro porta-aliança que eu fiz. E é isso, né, Júnior? Acabou que a Marina, né, se encontrou aí, né, no artesanato, viu que é possível empreender nesse segmento, por mais que a gente saiba que empreender no Brasil não é uma tarefa fácil, é complexo e como todo negócio precisa ter muita criatividade, né, Júnior? Criatividade, eu falo que é o combustível do empreendedorismo hoje, né? Para fazer uma rede social bem feita, de driblar ali a crise, de sair de alguma situação. E uma coisa que chamou a atenção na fala dela é a questão de que ela viu que o negócio ele deu um sinal e ali ela embarcou naquilo. Eu falo que as empresas, isso vale para a empresa dela ou qualquer outro tipo de negócio, as empresas precisam ter indicadores. Indicador é um registro de algo que tem acontecido, né? Aí eu não estou falando de previsão, de planejamento futuro. Indicador é algo que eu tenho ali no dia a dia, sei quanto que eu estou vendendo de cada peça, essa tem maior lucro, essa tem menos lucro, os clientes estão ligando e pedindo muito isso aqui, então o próprio negócio, ele dá sinais para onde o empreendedor precisa ir. Então ele precisa estar capacitado, ter o domínio do próprio negócio, para ele entrar e abraçar essas oportunidades, que foi o que ela fez. E uma coisa que eu queria, também me chamou a atenção numa das falas dela, é a questão de que ela precisa fazer tudo sozinha, não é? Ela tem um negócio dela ali, e todo MEI, a gente está no programa para falar de MEI, acho que uma das principais dicas que a gente tem que entregar para todos os MEIs do país é que eles precisam se capacitar na gestão do tempo, né? Assim como ela tem que produzir, ela tem que vender, ela tem que fazer as redes sociais, ela tem que colocar preço, ela tem que cuidar do estoque, ela tem que comprar, e o MEI ele precisa fazer tudo, e geralmente ele está sozinho nessa jornada inicial dele, até ele ter o primeiro funcionário, primeira funcionária, até ele começar a crescer. E aí a dica que fica é a gestão do tempo. O MEI ele precisa ter um curso de gestão do tempo, então procurar o Sebrae, no próprio site do Sebrae, na biblioteca virtual, né, ele consegue ali ter cursos, no Sebrae Play também é uma ferramenta que a gente tem, onde tem cursos lá, cursos que ele pode se capacitar. Então, gestão do tempo hoje é o maior desafio de todos os MEIs do nosso país, então eles precisam muito focar nisso. E tenho certeza que se ela também especializar, focar nessa gestão do tempo, ela vai conseguir produzir mais, ter tempo para gestão, fazer análise do negócio, porque eu puxo a orelha dos MEIs aqui em Minas, sabe? Eu falo, cadê a gestão do seu negócio, cadê os números, deixa eu ver o seu sistema, e geralmente eles não têm. Eu falo, olha, a gente tem aqui um sistema que é gratuito, a gente precisa, porque a empresa, ela precisa ter uma performance, né, pensada em cima de números, em cima desses indicadores, em cima desses resultados que ela vem acontecendo todo dia. E não esquecendo o planejamento, que é o caminho que a gente traça e desenha para a empresa caminhar nele ali. Ô Marina, e falando dessa gestão do tempo que o Júnior está nos trazendo aqui, como é que você faz para otimizar seu tempo? Porque você é empreendedora, você faz faculdade, né? Você faz o curso de engenharia florestal. Como é que você faz para otimizar? Porque as demandas não param, né? Os pedidos não param de chegar, né? Eu sempre procuro me planejar antes, então se eu tenho tantas encomendas para entregar numa semana, eu estabeleço meus horários, vou acordar 7 horas da manhã, vou abordar até meio-dia, fazendo pausas.
Então eu gosto de me planejar, principalmente para conciliar com a faculdade, porque como na minha rotina eu tenho que fazer os dois, eu preciso me organizar para cumprir não só a minha demanda da Mariborda, mas também da minha faculdade. Então a organização assim, é sempre o que eu tenho como principal, né? Eu gosto de organizar não só escrevendo, mas também na minha cabeça, porque se eu não colocar na minha cabeça que eu tenho que fazer isso, eu não consigo cumprir. Então eu gosto de sempre ter uma rotina bem organizada para conseguir fazer tudo que eu preciso fazer. Você falou pra gente, Mariana, que o negócio já existe há 3 anos, correto? Júnior, será que já chegou o momento, ou em que momento a Marina vai poder ali reconhecer e identificar de que ela de fato precisa de uma pessoa para ajudá-la, um colaborador, um parceiro? Aquilo que eu falei desde o começo, o negócio ele sempre dá sinais, ele sempre vai, é o momento que ela vai atrasar uma entrega, e isso numa situação muito ruim, né? Atrasou uma entrega, não deu conta, está recebendo muitos pedidos, está tendo que recusar pedidos também, é a hora que ela entende realmente que precisa buscar. E falo que não tem muita equação complicada para pensar, o negócio dá sinais o tempo inteiro, e são coisas simples, então pequenas percepções você sabe que chegou a hora de trazer alguém. O principal é quando o empreendedor, o microempreendedor individual, ele não está dando conta mais. Ele deixa, ele recusa, ele não consegue, o tempo está grande, tarefas estão ficando para trás, isso numa situação negativa. Numa situação positiva é realmente muita chegada de pedidos, né? Cliente ligando, e o empreendedor, ele fala, o que eu faço agora? Meu Deus, eu estou apertado. Aí chegou a hora realmente de trazer um colaborador de uma forma muito tranquila, porque o MEI ele tem uma forma, né? Um formato jurídico que permite ter ali uma pessoa para ajudar, sem muita burocracia, sem muitas exigências. Então é muito simples trazer uma pessoa para fazer com que o negócio cresça. E mais do que isso, a gente precisa entender também, dar uma olhada para o financeiro, lá naquele sistema, na planilha, na gestão dos números, e falar, eu estou tendo tanto lucro que eu consigo pagar alguém, né, pagar esse funcionário, essa pessoa, esse colaborador que eu vou trazer, e minha empresa ainda continuará com lucro? Ou será que eu vou empatar ali, mas com mais uma pessoa, eu vou trazer muito mais pedidos, eu vou ter lucro com essa chegada? Vou. Então é importante ter essas reflexões que o próprio negócio faz. E aquele empreendedor que não sabe ainda lidar com esse momento, é procurar o Sebrae que a gente vai ajudar. A gente vai fazer essas contas juntos, a gente vai estar ali. É uma consultoria, é uma mentoria. Eu falo que é pegar na mão. O Sebrae ele pega na mão e vai, de fato, ajudar com que o empreendedor, o microempreendedor, ele tenha a melhor decisão assertiva e faça com que o negócio permaneça firme e na linha do crescimento. Esse é o objetivo. Agora sim, Júnior e Marina, a gente vai para um break e na volta a gente segue aqui conversando com eles, mostrando um pouquinho aí desse ateliê do Mariborda, com a Marina, com o Júnior, explicando tudo sobre esse mundo do artesanato. O programa Vida de MEI faz um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Não sai daí. O programa Vida de MEI está de volta. Hoje a gente segue aqui conversando com o Júnior Enes, ele que é consultor do Sebrae Minas Gerais, e conversando um pouco sobre a história da Marina. Júnior, uma das principais dificuldades, né, de quem empreende no Brasil é justamente saber se começa o negócio sozinho, se já começa com um sócio, se aluga um espaço ou não. A gente sabe que o artesanato é possível sim você começar num cantinho de casa, na garagem de casa, no quarto de casa. No caso da Marina, ela começou em casa, né? Ela tomou uma decisão correta, né, Júnior? Começar, né, pequeno, com o que tem na mão, isso é característica do empreendedorismo brasileiro, né? A gente costuma chamar isso de effectuation, né? Uma palavrinha estranha, mas a gente tem aqui um curso no Sebrae que chama Bootcamp, que a gente trabalha isso. Com o que você tem na mão para começar? E não é esperar você ter uma estrutura grande, você ter uma condição muito boa para empreender. Você vai com o que tem, aquilo ali você vai começar a transformar a sua realidade com o que tem na mão. E aí, aos poucos, o negócio ele vai tomando uma proporção.
Mas é importante, assim, trazer um caminho muito simples para quem quer empreender e começar pequenininho, e essas dúvidas são respondidas dentro de um plano de negócio. Mas antes do plano de negócio, existe um documento que chama Canvas, né? Uma folhinha A4, é um documento muito simples, são 9 campos. Esses 9 campos ali, esse empreendedor ele começa a escrever a sua ideia, né? Esse Canvas ele vem do Canva, que é do inglês tela, quadro, desenho, pintura. E ali eu falo que a obra-prima do empreendedor, ele começa a desenhar, olha, eu preciso de tantas pessoas, eu não preciso de gente, a minha proposta de valor, meu diferencial é esse, os parceiros que vão me ajudar são esses, eu preciso destes e destes recursos, então é um rascunho muito simples, até para facilitar para o pequeno, para quem quer empreender, não pensar que tem que ser algo muito de cara um plano de negócio, que é algo criterioso, que a gente precisa ser muito detalhado. Se ele começar com um Canvas, modelo de negócio que a gente chama, e está no site do Sebrae, é uma plataforma muito simplesinha também, ele consegue ali estruturar. E quando ele tira essa ideia da cabeça e coloca no papel, coloca dentro desse portalzinho que a gente tem, muito simples de mexer, ele já começa a entender, olha, realmente eu preciso, realmente eu não preciso, ele faz reflexões em cima daquilo. Então, é o primeiro passo para responder essas perguntas que o empreendedor tem. E aí ele vem para o Sebrae, ou ele vai discutir esse Canvas com a gente, e a gente traz essas reflexões. Será que aqui realmente você precisa disso? Será que não? E aí quando ele pula para um plano de negócio, quando o empreendedor ele vai para um plano de negócio, e ele precisa de fato colocar ali quanto vai custar essa pessoa, esse aluguel, isso tudo, o plano de negócio ele dá um resultado para ele, um cenário provável, que pode ser que fique negativo. Aí ele fala, não, então vai ficar, eu vou ter prejuízo, eu não vou abrir um negócio. Mas ele fala, mas se eu cortar esse aluguel aqui de R$3.000 e começar na minha casa, por exemplo, dá um exemplo. Ele falou, o negócio já ficou melhor, porque eu não vou ter esse custo, eu não vou ter uma água, luz, internet, telefone, tudo isso para um negócio, eu posso compartilhar isso com a minha casa. Ele começa pequeno, com o que tem, com um investimento menor, com risco também calculado e pequeno, então as chances de dar certo é muito maior. E ali ele consegue dar um passo de cada vez e planejado, do que já começar com um negócio grande, estruturado, com um aluguel muito alto. Existem negócios que pedem e que precisam ser assim, mas esse caminho que eu trouxe é o básico. Então vamos fazer uma reflexão com o Canvas, vamos entender o negócio, vamos fazer um plano de negócio e as respostas para essas dúvidas estarão ali de uma forma profissional, estruturada, para que a gente consiga dar um passo firme. Se não, aluga um negócio que não era para alugar, ou começa em casa e não era para começar em casa, né? Isso tudo, o plano de negócio, a pesquisa de mercado, o Canvas, todo esse caminho que a gente traça junto com o empresário, ele vai de fato começar um negócio com o pé no chão. Eu falo que é um negócio sólido, sabendo exatamente aonde ele vai pisar. Não tem aquela coisa de dar um salto maior que a perna, sabe, pular algum degrau, não. A gente vai de degrau em degrau, a gente vai subindo, vai planejando, vai se organizando e a gente chega lá. E uma outra dúvida, Júnior, muito comum entre os empreendedores é justamente como precificar os preços dos meus produtos, dos serviços, né? E com certeza a Marina também deve ter tido uma dessas dificuldades lá no início, na hora de que ela começou a comercializar os produtos dela, né, Júnior? Sim, isso é muito comum e recorrente. Eu vejo que, assim, na grande maioria dos empreendedores, né, que a gente recebe todos os dias, realmente o financeiro e a precificação é algo que eles têm muita dificuldade, né? Para isso a gente tem ferramentas, planilhas, consultorias, tudo isso para ajudar ele a resolver. E é muito intuitivo. Ele pode baixar uma planilha, né, o empreendedor, a empreendedora, pode baixar uma planilha no site do Sebrae, uma planilha de precificação. Então, às vezes fica tentando colocar um preço ali da cabeça, algo que sempre fica um item que ele esqueceu de colocar na composição do preço. E eu vou te contar uma coisa, geralmente, quando o empresário chega para mim e fala, olha, eu estou trabalhando muito e eu não estou vendo resultado. Eu estou trabalhando muito, eu estou entregando, eu não estou parado, mas eu não estou vendo lucro. Eu, sem olhar nada, eu falo assim, o preço está errado. E quando a gente vai analisar, de fato, o preço está errado. Quando a gente fala de produto, né, que é algo que a gente compra para revender, está fácil, mais fácil, né, do que o serviço. Porque se tem um produto, ele já começa de um valor. Você comprou de alguém, você precisa ter aquilo ali, em cima daquilo colocar o Prolabore, que é o salário
né, do sócio, do empreendedor, ele precisa colocar ali os custos fixos, variáveis, as despesas para comercializar, para vender, é um combustível, as despesas lá do marketing digital que vai impulsionar, tudo isso precisa ser computado. E é importante ter essa planilha de precificação, porque geralmente o empreendedor ele esquece uma coisinha, ele esquece outra. Uma coisa que eu vejo realmente eles esquecerem é o Prolabore. Eles não colocam o valor de um salário. E além disso, o quê? Mistura toda a vida pessoal com a vida do negócio. E aí, o que acontece? Dificuldades na gestão. Então, a precificação ela precisa contemplar aquele produto que ela vai revender, se for o caso, mas todos os custos e despesas ali e uma margem de lucro. Quanto que eu preciso ganhar? Porque se eu não colocar margem de lucro, o que eu receber vai ser só para pagar. Paguei o fornecedor, paguei tudo, mas não coloquei dinheiro no bolso. A gente precisa entender. E uma coisa muito importante que a gente precisa pensar é que colocar preço num produto ou num serviço, vou falar de serviço agora, é que quando a gente faz o cálculo matemático, a gente precisa pegar aquele valor, fazer uma pesquisinha de mercado e olhar o preço do nosso concorrente, porque se o nosso preço ficar muito acima, será que as pessoas vão pagar? Talvez não, eu vou ter que reduzir. Se eu colocar o meu produto com preço muito abaixo, pode ser que eu não tenha lucro, o negócio não vai dar certo. Então, por isso a importância sempre de uma pesquisa de mercado, entender qual que é a média de valor do meu produto no meu mercado. E foi bem isso que aconteceu com você, né, Marina? Você não conseguiu precificar um preço de um dos seus produtos e acabou que, Júnior, ela não conseguiu nem pagar os insumos, nem o material que você precisou para confeccionar o produto, né? Isso foi bem no meu início mesmo, que eu cobrei o valor que não dava nem para cobrir o gasto que eu tive com os materiais, porque eu estava bem insegura, não tinha nenhuma experiência com isso. Então, eu acho que vale isso e botei lá. E hoje em dia eu vejo que erro que eu cometi, né? Porque realmente era um valor muito abaixo do que eu realmente preciso cobrar no meu produto. Marina, diante de todas essas dicas que o Júnior trouxe aqui pra gente, para quem está nos ouvindo, para quem está em casa e para você também, no caso, como é que você faz para você organizar o seu Prolabore? Como é que você faz? Você tira um pouco, reinveste no negócio? Como é que você pensa no seu negócio assim como um todo? Então, eu gosto de ter como principal que meu trabalho ele é a partir do momento que eu converso com a cliente. Então, a partir do momento que a pessoa me procura, eu já estou ali gastando meu tempo, né, conversando, sabendo das expectativas, como a pessoa quer, como ela espera que meu trabalho chegue para ela. Então, eu gosto de sempre ver como um todo, né, o meu trabalho desde o início e, com isso, fazer uma organização, né, desde os materiais que eu já tenho ali guardado, que eu, no geral, eu faço um estoque, né, de materiais, também a minha hora, quanto tempo eu gastei, desenvolvimento da arte, né, então tudo isso conta muito. Perfeito. Agora chegou aquele momento, Júnior, Marina, aquele momento que todos os empreendedores têm, né, acabam passando em algum momento da vida empreendedora, que foi o momento perrengue da Marina. A gente vai conferir agora, na tela. Meu momento perrengue foi quando eu fui atender uma noiva. E nesse tempo eu ainda não tinha muito detalhado as formas de pagamento da minha loja, então eu não cobrava 50% antes de começar o bordado, que é uma coisa que eu comecei a cobrar depois desse perrengue. E aí eu fui atender essa noiva, ela veio, disse o modelo que ela queria e tudo, super queria, né, o meu trabalho, me elogiou muito, inclusive foi uma coisa que eu achei estranha, assim, pela atitude que ela teve depois. E aí eu comecei a fazer o bordado que ela pediu, mandei a arte, ela aprovou a arte, né, tudo certinho. Conforme eu fui bordando, eu fui mandando o processo para ela. E aí quando terminou, pronto, vamos marcar sua entrega, o Pix pro pagamento é esse. E ela falou, eu não gostei, não vou querer mais. E aí eu tava lá com o bordado pronto, tudo certo, tudo aprovado por ela, assim, a paleta, o desenho, tudo, e ela não quis. Falou que não gostou, não era assim que ela queria e ela me bloqueou no WhatsApp e foi isso. Infelizmente ela desvalorizou, né, o que eu fiz, mas foi um erro meu também não ter cobrado 50% antes, que é uma coisa que eu comecei a fazer depois que eu passei por isso, né. Para o retorno financeiro da minha loja, eu creio que eu demorei pouco mais de um ano, assim, porque eu acho que nesse um ano de início, eu não sabia muito como precificar minhas peças, eu cobrava muito barato. Chegava uma pessoa que eu conhecia, a pessoa, faz de graça, ou não cobra quase nada, eu ia, tinha um coração muito mole. Então eu demorei mesmo pra me valorizar e valorizar meu trabalho. Júnior, a gente acabou de ver aí o momento perrengue da Marina
E aí eu te pergunto, o que é que ela pode fazer para mudar isso, para não cometer o mesmo erro? Primeira coisa que me chama a atenção, a gente precisa entender que todo empresário de sucesso, ele se diferencia de um empresário fracassado, porque esses empresários que realmente passam por algum probleminha, aquele de sucesso ele fala, olha, tive um problema, entendi o problema, resolvi e saí lá na frente. O fracassado ele fica ali reclamando, desiste do negócio e tal. No caso dela, ela usou esse comportamento empreendedor que é muito importante, que é de olhar para o problema, resolver e sair. Mas algumas dicas que eu trago para quem é MEI, né, para quem trabalha com alguns produtos e serviços personalizados, é que é importante ter uma ficha técnica de atendimento para cada cliente. Isso para começar. Então essa ficha técnica vai colocar ali o custo, vai colocar ali os dados do cliente, vai colocar o produto, o serviço, o que de fato ela tem que entregar. Então essas expectativas, o que o cliente quer, ter de fato uma ficha técnica ali, como se fosse uma ficha de atendimento. Acompanhado em casos, assim, na sua grande maioria, quando a gente fala de um serviço personalizado, de um contrato. Porque a gente entendeu que ela não pegou ali um valor antecipado para já cobrir os custos iniciais ou, de fato, fazer com que o cliente continue ali e pague o restante do serviço. Esse contrato, mesmo sem o contrato, por exemplo, mesmo pegando um valor ali inicial, pode ser que o cliente me fala, não quero, não vou pagar, devolvo o meu dinheiro. É importante que esse contrato ele tenha essas condições. Olha, você está pagando 50%, o restante vem na entrega, eu vou te entregar tal dia, tal hora, o que for. Ou seja, um contrato, não precisa ser um contrato muito detalhado, mas um contratinho mínimo é importante para que o empreendedor ele possa se resguardar. Até também para ele poder fazer uma cobrança, se precisar, alguma coisa nesse sentido. Então, vamos, 2 instrumentos básicos. Ali, um formulário, um formulário de vendas, atendimento, de criação, de edição, onde ela vai registrando todo o passo a passo que o cliente quer, também toda a produção e até a finalização do produto. Assim, a gente evita erros, né? Vai que um MEI, por exemplo, ele pode ter uma pessoa que ajuda, então isso tem que estar registrado. Só de cabeça é ruim. O contrato é também uma forma, mas se não tiver o contrato, fala, olha, eu não tenho contrato, eu optei em não fazer, é uma decisão muito do empreendedor. Importante ter, porque é uma relação de consumo, é uma relação onde as duas partes têm obrigações e direitos, né? Tanto o empreendedor quanto o cliente, então, de fato, um contrato é importante. Perfeito. Agora chegou a hora de sabermos qual foi o pulo do gato da Marina. Roda na tela! Meu momento pulo do gato foi quando teve o casamento da minha irmã. E aí eu tive a ideia de fazer o porta-alianças dela. Eu nunca tinha feito nenhum porta-alianças. Então foi meu primeiro, assim, ela mandou mais ou menos como ela queria, né, as cores e tudo. E aí eu fui lá e bordei. E depois que teve o casamento, ela me divulgou no grupo de noivas que ela fazia parte. E aí com isso veio uma enxurrada de noivas querendo muito porta-aliança. E eu lembro que eu fechei a agenda assim de 3 meses só com porta-aliança. Que é o que fez o nicho de o porta-aliança ser o carro-chefe hoje, né? Então, o bordado que eu fiz pra minha irmã foi o bordado que me firmou nesse mercado de trabalhar muito com porta-alianças. E a gente acabou de ver aí o pulo do gato da Marina. Júnior, Marina tá no caminho certo, né? O que ela pode fazer aí para alavancar ainda mais o negócio dela, já que ela, de fato, conseguiu aí, digamos assim, se reencontrar, né? Ótimo, o pulo do gato dela aí a gente entendeu que foi as redes sociais, né? O momento que a irmã dela compartilhou o produto, mas vamos entender que o produto tem qualidade, porque não adianta também a gente tá aí tentando vender, entregar, sem ter qualidade, ser um produto que as pessoas gostam. Então, tem qualidade, é bonito, é legal, as pessoas querem, vamos usar a rede social para divulgar. E uma rede social bem organizada, bem feita, mostrando o seu diferencial, sua proposta de valor, esse vai ser o pulo do gato para todo mundo. Marketing digital sempre para poder mostrar o nosso produto, o nosso serviço para os nossos clientes. Esse é o match que todo negócio quer. Entregar o produto certo para o cliente certo, assim a gente tem um faturamento legal e a empresa é só risos no final do mês e é lucro no bolso dos empreendedores. É verdade, e como a Marina tem um produto interessante, criativo e que de fato é inovador, Marina, fica aí a dica valiosa do Júnior, tá? Para você explorar cada vez mais as suas redes sociais. Inclusive, o Júnior fez questão de fazer aí um pente fino rápido aí nas suas redes sociais, no seu Instagram. Júnior, tem alguns pontos que ela precisa melhorar, mas ela tá no caminho, né?
está no caminho. E a dica principal é humanizar a rede social. O Instagram tem que ter o rosto do empreendedor, ele tem que fazer vídeo, ele tem que contar. Quanto mais ele colocar a sua alma, a sua identidade, principalmente no personalizado e principalmente no artesanato, ele precisa mostrar esse amor que tem pelo artesanato na sua rede social. É um canal simples, barato, é gratuito, dá para colocar o amor, mostrar o seu diferencial ali, e é isso que vai fazer alavancar as vendas cada vez mais. Júnior Enes, consultor do Sebrae Minas Gerais, quero aqui agradecer sua participação conosco nesse programa Vida de MEI. Eu que agradeço mais uma vez, é um prazer sempre estar aqui nesse programa. A gente adora MEI, a gente sabe que é um impulso, né, na economia desse país, o tanto que os MEIs fazem a diferença na vida deles mesmo, né, da família, do entorno, da sociedade. Podem me chamar que eu estarei sempre aqui para a gente debater esses temas. Marina Souza, também quero aqui agradecer sua presença aqui conosco nos nossos estúdios. A Marina, que é a grande criadora desse ateliê do Mari Borda, que tem feito muito sucesso, principalmente entre as noivas. Um prazer te receber aqui, conhecer aí um pouquinho, você poder compartilhar aí um pouco da sua história com a gente. Muito obrigada, eu agradeço essa oportunidade. Foi muito bom a conversa, aprendi muitas coisas, muito importante mesmo. E procure o Sebrae. É isso aí, vamos fazer o Empretec juntos. Sim, te espero lá. E o programa Vida de MEI fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. E eu te espero na próxima edição do Vida de MEI aqui no canal Empreender. Até lá!